Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em você, na sua família e todos aqueles que estão participando desse culto nesse momento. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Ele a orientação para que tudo que nós fizermos aqui seja da vontade do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos aqui nesse dia para adorarmos a Ti. Estamos aqui, ó Deus, para prestar-te culto e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, pela Tua infinita misericórdia, nos abençoando para que tudo que fizermos seja do Teu agrado. Agradecemos a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui participando na música, o Teu servo que há de nos trazer a Tua palavra. Agradecemos a Deus por todos aqueles que estão nos seus lares, não ouvindo, mas participando, cultuando ao Senhor. Aceite, ó Deus, como oferta no Teu altar. Abençoa, Senhor Deus, toda a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento de distanciamento, quando todos estão longe um dos outros, mas que, ó Deus, possamos no mesmo Espírito estarmos unidos a Ti, louvando e engrandecendo o Teu santo e excelso nome. Pedimos a Deus pela Tua igreja, para que esse amor, ó Deus, possa cada dia mais aumentar, e que, ó Deus, mesmo na nossa fraqueza, nas nossas imperfeições, nós possamos estar voltados para o Senhor, para Te adorar e para Te servir. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 136, apenas um versículo, e é o versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Nos diz a palavra de Deus: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler mais uma vez e você em casa e aqui poderá repetir. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor. Vamos convidar a equipe de louvor para que esteja aqui à frente e nós possamos louvar e adorar o nosso Deus.
Ainda em atitude de louvor e adoração, convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos celebrar com júbilo ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento aqui na presença do nosso Deus. Vamos cantar bem fortes, bem alegres. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Querido Deus e amado Pai, diante de Ti estamos nesta noite para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, temos tanto que agradecer por tantas bênçãos e maravilhas que Tu tens derramado no Teu povo. Ó Pai querido, venha nesta noite receber o louvor dos nossos corações e que possamos, Senhor, estar prontos para ouvir a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, estar tocando a cada coração, a cada família que está nos assistindo, Senhor. Que a Tua misericórdia, o Teu amor venha alcançar esses corações. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É tão bom, né, irmãos, estarmos aqui para prestar culto ao Senhor e cantar louvores a Deus. Agradecemos de coração essas irmãs, a Cláudia no piano, a irmã Jardilene e a irmã Gine no vocal. Hoje estava comentando com a Soninha em casa, falei com a irmã Gine aqui, que Deus é bom demais. A Gine fez uma cirurgia, fez um tratamento e naquela expectativa o que ia ser ou não, e hoje ela está cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós ficamos muito felizes, irmãos, porque é resposta das orações. Ela estava falando o percentual de pessoas que volta a falar com esse tratamento que ela fez, essa cirurgia, e ela é uma das poucas. Então, Deus é bom. E sabe que a irmã tem muito a fazer ainda na obra do Senhor. E agradecemos também pela recuperação 100% da Jardilene, e está aqui nos
Estava falando com a gente, Deus é tão bom que só manda gente boa para nós, né? A Jardilene estava falando uma coisa, todo mundo ouvia aí, é muito bom, que passou aí, não sei se foi na televisão, não sei qual programa, que Belo Horizonte é uma das cidades mais acolhedoras do Brasil. E eu diria mais, a Bela Vista é a igreja mais acolhedora de Belo Horizonte. Então, se Belo Horizonte é uma cidade acolhedora, imagine Bela Vista. Então, venha cá que você vai ver e vai ganhar aquele abraço virtual, vai ganhar aquele abraço de toda a igreja. Que Deus abençoe você, você está convidado a participar conosco e se quiser à distância, pode vir, não tem problema não. Nós temos espaço aqui para você ficar cultuando conosco. Muito bem, queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 144. Salmos de número 144 é a gratidão pela proteção de Deus. E Deus tem nos protegido em meio a tanta dificuldade, a essa pandemia que está por aí, Deus tem nos protegido. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as suas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das minhas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo, Davi, da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam as milhares e as dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Em outra versão diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família, feliz é a igreja, cujo Deus é o Senhor. Que Deus se digne completar essa palavra aos nossos corações. Ouviremos? Não. Queridos, nós teremos agora um momento de orações. De manhã nós oramos por alguns irmãos e amigos, e hoje à noite estaremos orando por eles também. Mas nós vamos citar outros nomes porque a lista é muito grande. Esteja na sua casa intercedendo por alguém que você conheça, por um familiar, por um amigo, por um irmão da igreja e também por aqueles que você não conhece, porque Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe de tudo que se passa em nossa vida, onde quer que estivermos. Então, mas nós vamos orar agora à noite,
pelo irmão Gilberto e irmã Dora. É um casal de baianos, amigo meu, lá da minha terra. Fiquei sabendo essa semana, estão muito doentes, e não descobriram ainda o que é. E ele está definhando e nós não sabemos ainda o que é. Então vamos orar por ele, casal de pessoas crentes. Leile, sobrinha do irmão Hélio Pereira. A Verinha, Vera Lúcia, regente de coral, pianista, coral dos diáconos, é membro lá do Barro Preto e fica lá em Águas Claras, trabalhando lá, ajudando os irmãos, o pastor Helder. Então vamos orar pela Verinha. O irmão Silas Leite já está bem melhor, irmãos, o pai da Reninha, mas ainda é motivo das nossas orações. O seu Iraci é o pai da irmã Ana Amélia. Vamos orar pelo seu Iraci. Orar pelo Paulo Duarte, irmã da Raquelzinha. Orar também pelo Átila, que é sobrinho do G. Esses são os pedidos que nós não falamos de manhã. Ah, sim. Nós tivemos hoje a visita do irmão Francisco Bastos. Irmão Francisco foi membro muitos anos aqui na nossa igreja. E hoje ele esteve aqui e pediu que nós estivéssemos orando pela Nelly, que é sua cunhada. Ela é irmã da irmã Isaltina. Ela está com depressão, está com início de Alzheimer, está muito ruinzinha, é mais nova do que a irmã Isaltina e está passando por esse problema sério. A irmã Isaltina está cuidando dela em casa. Então, irmãos, vamos orar pela Nelly, para que Deus possa abençoar. E abençoar também a irmã Isaltina, irmão Francisco, dando sabedoria e dando também paciência para cuidar da irmã Nelly. Nós temos ainda os motivos de orações pela igreja, né? Nós estamos num processo sucessório, de transição pastoral. Sabemos que Deus tem o melhor para a Igreja Batista de Bela Vista, nós não sabemos quem é, mas Deus já sabe. Vamos orar para que Ele mostre para nós a pessoa certa. Precisamos orar também pelas crianças, departamento infantil, pela juventude, pela EBD, pela reestruturação da EBD neste momento de pandemia. Então nós devemos orar por esses motivos. Eu dou graças a Deus, irmão Arnalberto, que eu nasci em outra época onde não tinha internet. Tecnologia não tinha não, eu dou graças a Deus por isso. Dou. Porque hoje eu vejo o pessoal viciado na tecnologia, viciado na internet, o tempo todo ligado, vendo filme, vendo não sei o quê, e tudo esquece de Deus. E eu dou graças a Deus por estar velho, porque eu não sei mexer com a internet. Então, eu não corro o risco de ficar viciado na internet. Então, graças a Deus por isso. Então, nós devemos orar pela juventude, e eu não condeno pelo fato deles terem habilidades. Mas nós devemos orar porque isso está tirando a atenção deles e eles têm, com certeza, orado menos, lido menos a palavra de Deus. Então vamos orar, meus irmãos, por esses motivos. Eu gostaria que você estivesse orando silenciosamente aí, depois quebraremos o silêncio e estaremos elevando a Deus as nossas necessidades. Senhor, nós tivemos no início do culto, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que pudéssemos ser usados como instrumentos, e que tudo que fizéssemos aqui, e que estamos fazendo, que fosse, que seja, para a honra e para a glória do Teu nome. Depois tivemos, ó Deus, lendo a Tua palavra, cantamos louvores ao Senhor, exaltamos o Teu nome, e ouvimos a Tua serva também entregando a sua vida, as nossas vidas, como perfeito louvor, para que tudo que fizéssemos nesse culto possa ser, ó Deus,
para a honra e para a glória do teu nome. Mas nesse momento, Deus, nós queremos aqui interceder, nós queremos pedir por aqueles, ó Pai, que estão com as suas necessidades. São muitos. Nós citamos os nomes de alguns aqui para que os teus servos estejam orando. Mas o Senhor conhece aqueles que falamos de manhã, conhece esses também que nós falamos agora, conhece aqueles que fugiram à nossa mente e conhece, ó Deus, toda a necessidade de todo ser humano em todo o mundo. Deus, sonda, Senhor, os seus corações, sonda, Senhor, na sua mais profunda intimidade e olha, Senhor Deus, com o teu olhar de misericórdia, as suas necessidades, suprindo cada um, ó Deus, quer seja material, quer seja física, emocional e espiritual. Supra, Deus, todas as suas necessidades e que o Senhor possa, Senhor, preencher todas as lacunas, dando, ó Pai, o bálsamo, dando, Deus, o alívio, dando, Seu Deus, o suprimento, abençoando cada um. Pai, tenha misericórdia dos teus servos, ó Deus, que não estão enfermos, mas estão cuidando dos enfermos. Supre também as suas necessidades, fortalecendo, revigorando as suas forças, Senhor, para que eles possam cuidar dos seus entes queridos com alegria, sabendo, Deus, que o Senhor é a nossa força. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor, neste momento de distanciamento, que possamos estar voltados para ti, preparando, Senhor Deus, para a volta do culto presencial, para que possamos, ó Deus, ter aqui pessoas alegres, satisfeitas, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. Sabemos, ó Deus, que isso está sendo feito nos seus lares, mas, ó Deus, é tão bom ver os irmãos aqui, é tão bom podermos abraçar, é tão bom podermos falar um com o outro. Abençoa, Senhor Deus, abrevia esse dia, Senhor, para que a tua igreja possa cada dia mais se fortalecer no Senhor. Abençoa-nos nesse processo de transição. O Senhor que sabe as nossas necessidades, o Senhor que conhece a tua igreja. Ó Deus, manda um pastor, um líder, segundo o teu coração. Abençoa, Senhor Deus. Não nos deixe órfãos, mas abençoa-nos nesse momento tão difícil. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco no culto que estamos prestando a Ti, na Tua palavra que haveremos de ouvir, que o Teu servo, Deus, assim como o Senhor usaste de manhã, continue usando, Senhor, para que ele traga o recado que o Senhor colocou no seu coração, e que ele possa proferir, Deus, a Tua palavra, e que os nossos ouvidos estejam abertos, o coração receptivo, e o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Oramos, Senhor, confiados no Senhor Jesus, em nome dele que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós continuamos com os nossos cultos normais. Quarta-feira nós temos estudo da Palavra de Deus com a irmã, a professora Cláudia. Se você ainda não participou, participe. É 7h30 da noite. É um estudo muito bom. E ela está estudando os evangelhos. E ela tem uma série de estudo que realmente é para a sua edificação, para a nossa edificação, para a edificação da igreja. Participe. Nos domingos nós temos culto de manhã e culto à noite. Hoje nós estamos tendo presencial. Ou seja, não presencial, mas o culto ao vivo, né? Tivemos problema de manhã com a internet, mas o culto está sendo ao vivo, na verdade. Então, participe em casa, em tempo real, conosco, dos cultos que estamos tendo. E nós agradecemos, curta aí na sua página, para que outro veja que alguém curtiu, que assim possamos aumentar o número de pessoas participantes. Eu costumo dizer que essa curtida é muito importante, viu, irmão Norberto? Que se você não curte, é a mesma coisa de você vir para o culto e ficar lá fora. Eu não estou te vendo, não sei se você participou do culto, Deus sabe, mas eu não sei.
Ah, mas eu faço culto para Deus. Não, mas por que tem o culto aqui ao vivo? Então, curta a página. Se você não gosta de comentar, se é tímido, não tem problema não. Mas dá o seu dedinho lá. E se o dedinho esqueceu e bateu naquele lá, você vai lá, desmancha ele e bota para aqui de cima. Tá? Não deixa lá para baixo não. Às vezes você bateu errado lá, mas conserta lá, tá bom? Então é isso aí que nós pedimos. Queremos cumprimentar todos aqueles que estão participando conosco, aqui e também nos seus lares. Você que chegou agora aí e está participando do culto, seja bem-vindo. E pode falar para os outros para que todos os seus amigos, familiares e vizinhos possam participar também. Neste momento, nós vamos cantar o hino de número 398. Enquanto estivermos cantando, você na sua casa poderá entregar o seu dízimo através das transferências das contas que aparecem aí no vídeo. Se você já o fez, esteja também colocando a sua vida como oferta diante do Senhor, que você possa ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Vamos cantar o hino 398. Se passa mais dor
Oremos. Pai de amor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. E agora, Deus, para agradecer por este momento de entrega, quando os Teus servos trazem as suas ofertas para o sustento da Tua obra. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem suprido a necessidade da Tua igreja, o Senhor tem suprido a necessidade de cada um dos Teus servos, dando a Deus o alimento, dando o necessário para a sobrevivência. Agradecemos a Deus porque esses recursos são empregados na propagação do Evangelho. Agradecemos a Deus porque muitas Bíblias são distribuídas, folhetos, a pregação através da mídia. Agradecemos a Deus porque muita gente tem sido abençoado, tem sido beneficiado com cestas básicas e com muitas outras coisas que são necessárias à sobrevivência. Agradecemos a Deus porque os Teus filhos fazem isso com alegria. Receba, Senhor Deus, também com alegria a nossa oferta. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um momento de muita responsabilidade para quem assume o púlpito para trazer a palavra de Deus. E se não o fazemos todos os dias, e fazemos esporadicamente, a responsabilidade é muito maior. Eu gostaria que você, neste momento, com toda a sinceridade de coração, com toda a entrega, pudesse receber a palavra que Deus estará trazendo ao seu coração. Seja receptivo e ouça aquilo que Deus tem para você nessa noite. O irmão Alberto, nosso diácono, estará com a palavra, nos trazendo a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para juntos recebermos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um, tanto os que estão aqui do grupo de louvor, a direção, como aqueles que estão na internet, estão aí na sua TV, Smart TV, ou no seu celular, acompanhando o serviço desta noite. Que Deus possa abençoar cada um que está participando deste louvor, deste culto a Ele. Peço a todos que abram suas Bíblias. Sim, vamos abrir para sair o som melhor, né? Peço a todos que abrem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. A mensagem dessa noite intitula-se Todos podem receber a Cristo. Todos podem ser alcançados pelo Evangelho da Salvação. Lucas 1, de 1 a 10. É um episódio bastante conhecido, quando Jesus Cristo passava por Jericó. Diz assim a palavra de Deus: eu peço aos irmãos que estão com as suas Bíblias abertas, permaneçam assim para acompanharem em detalhes cada um dos versículos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se estaria hospedando com um homem pecador.
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te rogamos, Senhor. Usa o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha falar através de nós, Senhor Deus. Não seja este servo a falar, mas o teu Espírito Santo através de nós. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. De manhã nós falamos sobre uma parábola dos trabalhadores da vinha. Isto que acabamos de ler não é uma parábola, é algo que se passou com Jesus. Zaqueu era um publicano, e publicano, para quem não é iniciado, é um cobrador de impostos. Na realidade, mais que isso, não é qualquer cobrador de impostos. É um filho de Abraão, como Jesus bem disse, alguém do povo de Deus, um hebreu, como diziam antigamente, um israelita, um filho de Israel, que de forma traiçoeira, uma vez que Roma estava assumindo, como escravo o povo, se voltou para os romanos para servir aos romanos, cobrando impostos dos seus próprios irmãos. Então, portanto, e ele mais, por ser o chefe dos publicanos daquela cidade, era muito mal visto. Era tido realmente como um traidor. E como, de maneira geral, todos os publicanos, ele fazia de tudo. Subornava, chantageava, usava de engodos, até mesmo o homicídio chegavam os publicanos, de forma a roubar a ambos. Numa posição como essa, normalmente eles roubavam dos romanos e do povo de Israel. Cobrava além do que devia do povo de Israel, inventava motivos para cobrar mais do que o normal, e para os romanos, inventava desculpas para reter parte do que recolhia. Isso era normal entre os publicanos. E o povo sabia, e o povo acompanhava, e por isso eles eram tão malquistos. A mensagem dessa noite é para a gente assim. Uau! Então ele está nos ofendendo, ele está dizendo que nós somos como os publicanos, traidores, que podemos chegar até mesmo ao assassinato. Não, eu não sou assim. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a mensagem dessa noite é para alguém que se sente muito mal diante de Deus. É para alguém que, como pessoas que eu já conheci, tinham vergonha de ouvir a palavra de Deus, tinham vergonha de se aproximar, recebiam um convite para ir à igreja ouvir uma mensagem e tinham medo de ir, porque dizia assim, eu não sou digno nem de chegar perto, eu sou tão pecador, eu erro tanto, eu cometo tantas falhas. Você não é um assassino, você não rouba de ninguém, você não mata ninguém, você não trai a confiança de ninguém, não é isso, mas você comete algum pecado, ou você talvez cometeu um pecado até de falar mal de alguém. Isso é um pecado. A palavra de Deus diz que quando você fala mal de alguém, é como se na sua mente, no seu coração, você estivesse matando aquela pessoa. É como se você estivesse cometendo um assassinato. Eu conheci alguém que ele cometeu o pecado do adultério. Mas mais que o adultério, ele adulterou.
a mulher descobriu, ele aceitou o erro dele, confessou, desse adultério houve uma criança, a esposa soube, e a esposa deixou ele decidir se ele queria ficar com a outra ou com ela. E ele disse à esposa que ficaria com ela. Né? É alguém distante aqui, não vou citar nomes, nem é o caso. Mesmo que fosse, se fosse próximo, seria menos o caso ainda. Mas essa pessoa, quando ele optou por ficar com a esposa disse, então tá bom, você vai abrir uma continha bancária para ajudar essa mulher a criar o filho dela, que afinal de contas é responsabilidade sua, vai depositar, mas então, já que você optou por ficar comigo, não quero saber dessa mulher mais na nossa vida. E assim foi feito. Mas o fato é que, no seu íntimo, é como se ele dissesse para si mesmo, eu amo as duas, como é que eu vou fazer? E ele seguiu a sua vida, sua esposa não sabendo, se encontrando com as duas. E passou a ter 2 famílias. Mas a sua consciência dizia para ele, eu não sou capaz de manter isso, não posso, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, todas as vezes que alguém falava do amor de Cristo para ele, eu era um que falava, ele dizia assim, não me vem com esse papo de Cristo não quero saber disso. Quanto mais você me fala, mais faz pecar. Melhor não me falar de Jesus. Não me fale de Jesus. Então, se você é alguém assim, que se sente tão pecador, que não quer nem ouvir falar de Jesus por medo da sua indignidade o tornar mais pecador, pare para prestar atenção nessa mensagem. Porque mais indigno para aquele povo de Israel do que era Zaqueu, impossível. E mesmo para Zaqueu, Jesus chegou. Então, pode ter certeza, Jesus quer você. Por mais indigno que você possa se achar, Deus te ama e Deus quer te salvar. Então, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou em Jericó, versículo 1 e 2, do capítulo 19 de Lucas, aqueles Zaqueu já ouviram falar de Jesus, e ele queria conhecer esse Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus fez muitos sinais, curou a muitos, ressuscitou gente, e ele falou, não é possível, eu quero conhecer esse homem. Ele que vivia uma vida sombria, triste, apesar de rico, financeiramente muito rico, mas ele vivia uma vida triste, porque ninguém naquela cidade gostava dele. Todos, quando o viam, se afastavam dele, porque, afinal de contas, ele era um traidor. Ele era o que costuma se dizer um pária. É aquela pessoa que ninguém quer saber. Todos. É uma unanimidade. Ninguém gosta dele. Pois bem, e ele falou, eu quero ver esse Jesus. Quem sabe ele tem alguma solução para mim? Quem sabe? Não sei. Talvez no início fosse só uma curiosidade. Eu quero conhecer esse Jesus que tanto falam dele. E como ele era pequeno, ele falou, vou subir nesse sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira, mas não é bem uma figueira. É um fruto parecido com o figo, mas de uma qualidade inferior. Normalmente só os pobres que comiam do seu fruto. Agora, a sua madeira era resistente e era bem usada, às vezes, para fazer até aqueles ataúdes, né, fortes, que levavam as pessoas à cova. Bom, um sicômoro desse, ele falou, vou subir, e normalmente um sicômoro tem galhos desde baixo, então não ficou muito difícil para ele subir, mesmo sendo baixinho. Ele começou a subir, provavelmente ficou assentado, vendo ali, quando Jesus passasse. E quando Jesus passou, versículo 3 diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Então, correndo, subiu no sicômoro, versículo 4, no 5º diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu subiu para ver Jesus.
ele demonstrou vontade de conhecer Jesus. E Jesus chama por Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém passar a noite na sua casa. Me convém ficar na sua casa contigo. Zaqueu, quando ouviu aquilo, disse: caramba, eu não só vi esse Jesus, ele me viu. Saiba, meu amigo, que Jesus te vê a cada dia, como vê a mim e vê a cada um dos que estão aqui. Jesus nos vê e nos conhece. Não há nenhum que possa esconder de Jesus seus defeitos, suas qualidades. Suas qualidades foram dadas pelo próprio Deus, que é o Deus Pai, Jesus, o Deus Filho. Então, e seus defeitos? Ele os conhece muito bem. Por dar vazão a Satanás, por dar vazão à nossa própria concupiscência, o nosso desejo negativo, muitas vezes colecionamos alguns defeitos, cometemos diversos pecados, ele os conhece. E a pior coisa que tem é pecado oculto, aquele pecado que você pensa que consegue esconder dos outros. Você consegue esconder por um tempo de um ou de outro. Por todo o tempo é difícil de esconder, mesmo do ser humano. Agora, de Deus, você não esconde nunca. Agora, embora não seja oculto para Deus, se você não confessa diante de Deus, é como se oculto fosse. Você está tentando esconder de Deus, você não consegue, mas você não confessou. É sinal que você não se arrependeu desse pecado, não colocou diante de Deus. Mas Deus está nos vendo a cada momento. E ele viu Zaqueu. E como Zaqueu queria conhecê-lo, Zaqueu desceu correndo, feliz por ter sido notado por Deus. E saiba, Jesus está te notando hoje. E quer que você também desça desse monte que você construiu para se esconder de Deus. Desça desse sicômoro, desse seja lá o que você construiu, para se afastar de repente de Deus. Porque se sente mal, porque se sente indigno. Desça daí, como Zaqueu fez. Zaqueu atendeu o seu chamado e o recebeu com alegria. A sua alma, de repente, percebe que está em boas mãos, nas mãos de Jesus. E não nas mãos dos fariseus. Ele ouvia falar, mas agora sua alma percebe a natureza de Jesus. Alguém que o olha, o vê e o chama. E o chama com um semblante de amor. Mas naquele momento que ele desce para encontrar Jesus, o povo todo começa a murmurar. E dizem alguns estudiosos que quando a palavra de Deus diz murmúrio, não é bem o murmúrio que nós entendemos por um murmúrio. Talvez aquele povo estivesse quase que esbravejando, gritando: caramba, como é que pode? Jesus era um herói para eles. Eles também conheciam Jesus. E sabiam que ele tinha salvo a muitos, ele tinha curado a muitos, ele tinha ressuscitado alguns. Eles sabiam disso, estavam buscando isso dele. E ele era um herói para eles. E de repente o seu herói meio que caiu na esquerda, porque como é que ele vai passar a noite na casa desse traidor? E o povo todo começa a comentar, e diz a palavra de Deus: todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como é que pode? Jesus vai dormir na casa de um pecador, desse traidor, desse homem que engana a todos, que nos rouba a todos? Isso é um absurdo, porque mais uma vez o ser humano é assim. O ser humano vê culpa em todos, menos em si mesmo, e em especial naquele homem. E Jesus, mas mesmo antes de Jesus falar alguma coisa, Jesus já estava se preparando para falar, mas mesmo antes de Jesus falar, Zaqueu, talvez até pressionado pelos comentários, pelos murmúrios do povo, se pronuncia. E sabendo e reconhecendo que realmente era um ladrão, né? Ele sabia que ele era. Ele diz algumas coisas. Vamos prestar atenção nisso. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, se levantou provavelmente porque ao descer da árvore ele deve ter caído, né? Caído eu não digo, mas tombou-se com o seu peso e agachou-se, né? Então Zaqueu levantou daquela descida
e disse ao Senhor Jesus: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Interessante isso, não? Restituo 4 vezes mais. Aí isso nos leva a fazer uma leitura lá em Êxodo. Por que ele teria dito em restituir 4 vezes mais? Veja bem, lá em Êxodo capítulo 22, versículo 1, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, o pedido mínimo aqui é: roubou uma ovelha, 4, roubou um boi, são 5. Então, do ladrão, era requerido para se retratar que ele devolvesse pelo menos 4 vezes mais. No caso da ovelha. E do boi, 5. Ele pegou o da ovelha, talvez, que era um pouquinho menor que o do boi, mas não importa. Ele acabou com esse ato dizendo o seguinte: eu aceito que eu sou ladrão. E estou disposto a devolver o que eu roubei de alguém. 4 vezes, como diz a nossa lei. Mas veja bem, com certeza não digo, mas pode ser que ele tenha roubado um boi de alguém aí, como parte de taxa, pode até ser. Mas provavelmente ele roubou outras coisas que não tem nada a ver nem com boi nem com ovelha. Então ele pegou uma ideia grande de devolução geral para qualquer tipo de roubo. Se pensando em qualquer tipo de roubo, ainda em Êxodo 22, 4, podemos ver assim, se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro, é o que diz o versículo 4. Quer dizer, o que ele roubou já estava roubado, o máximo que podia acontecer é isso, ser achado em seu poder, o que ele roubou. Então, na realidade, muito dificilmente ele seria obrigado a devolver alguma coisa, porque provavelmente nem seria achado em seu poder mais nada. Mas ele, quando viu o que Jesus fez por ele, chamá-lo, vê-lo e chamá-lo, e dizer que ia se hospedar na sua casa, ele realmente mudou. E ele, do seu coração, realmente quis devolver tudo aquilo que ele roubou. Ele podia ter dito em devolver o dobro só, segundo o versículo 4. Mas não, ele foi nas 4 e disse: eu devolvo quadruplicadamente, se alguém eu roubei. Mas ele foi mais além. Ele foi mais além. Aliás, antes de falar disso, ele falou primeiro em dar aos pobres metade do que ele tinha. Caramba! Isso é muito mais, talvez, do que ele tinha roubado, porque muita coisa ele ganhou legalmente, não é verdade? Dar metade do que ele tinha era muita coisa, porque ele tinha muito dinheiro. E ele se ofereceu a dar aos pobres metade do que ele tinha. Isso, com certeza, nós não estamos falando mais de um arrependimento de pecadores. Estamos falando agora de uma alegria genuína por ter sido notado por Jesus. De alguém que diz assim: eu quero participar, eu quero demonstrar esse amor que já está entrando em mim. Ele está indo além, ele não está mais devolvendo o que ele roubou, ele está dando do que é seu. Com certeza, ele vai ficar mais pobre, ou menos rico, se quisermos falar assim, economicamente falando. Mas com certeza, e ele sabia disso, ele estava ficando bem rico espiritualmente falando. Porque ele estava aceitando em seu coração aquele Jesus que seria o Salvador da sua vida. A Bíblia não nos relata isso, mas alguns estudiosos da tradição dizem que Zaqueu realmente veio a ser um discípulo de Cristo. E chegou a ser bispo de uma igreja de Cristo. Bispo é uma outra forma na Bíblia falar de pastor, pastor daquela igreja. Algumas versões, em vez de bispo, pastor, fala de anciãos da igreja. Ele chegou a ser segundo a tradição, não é Bíblia isso, né?
Pois bem, ele aceitou com alegria servir a Jesus e tornou-se realmente, não só para ele, mas tornou-se um gesto comum de todos que aceitavam Jesus, se convertiam, essa coisa de ficar atento aos mais necessitados e dividir o que tinham com os seus necessitados. Atos nos fala bastante sobre isso. O fato é que, naquele dia, Zaqueu resolveu fazer uma mudança no caminho da sua vida. Mais pobre materialmente, mais rico espiritualmente. Ele fez uma divisão entre o Zaqueu de antes e o Zaqueu de depois daquele dia, daquele encontro. E aí Jesus, então, talvez até para dar uma palavra para cessar o murmúrio do povo, Jesus claramente diz assim, proclama a salvação, né? Quando diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus fala da salvação de Zaqueu, ele mostra a eles o que acontecia no mundo espiritual. Mais do que eles estavam vendo, mais do que a promessa de Zaqueu, de devolver quadruplicadamente o que roubou, de dar metade do seu... Não. Ele estava mostrando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Hoje veio salvação a esta casa. E quando ele diz casa, ele diz a Zaqueu e a sua família. Ah, mas quando Zaqueu aceita, a família toda vem no pacote? Não é bem assim que acontece. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Mas Jesus Cristo, Senhor, conhece os corações. Quando ele diz hoje veio salvação a essa casa, muito provavelmente ele já tinha percebido que toda a família apoiaria Zaqueu naquela atitude. Jesus defende a natureza importante de todos os seres humanos. Todos têm têm a possibilidade da salvação. Jesus veio para salvar-nos. Ele veio, sofreu nessa vida, morreu de cruz, ressuscitou, obtendo a vitória final para nos dar a salvação. A salvação que naquele momento ele ainda ia conquistar para nós, já era dada por penhor a Zaqueu. Já era dada por penhor a Zaqueu. Quando nós somos salvos, Jesus busca para nós não somente um lugar aqui ou ali. Ele busca para nós e ele nos dá uma mudança de natureza. A nossa natureza é transformada. A salvação imediatamente. A santificação vai vindo aos poucos, à medida que nós vamos nos aproximando e conhecendo mais a Cristo. Ele vai se interiorizando em nós. E nós vamos cada vez sendo menos humanos e mais divinos. Vamos buscando e vamos crescendo na direção de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Efésios 3,19 nos diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É pouco a pouco nós vamos conhecendo a Cristo e sendo tomados por essa plenitude, vamos nos aproximando de Cristo. Tem uma passagem também que diz que nós devemos ir crescendo mais e mais, né? Até nos tornarmos a perfeição de Deus. Isso só vai acontecer no céu, talvez. Não nessa terra. Mas mesmo nessa terra começamos a nos santificar, depois da salvação obtida por Cristo. Pois bem, e aquilo, naquele momento, Zaqueu é tomado daquele sentimento, ele percebe que recebeu de Jesus aquela salvação. E por isso ele está tão feliz e por isso ele está disposto a tudo. E quando Jesus diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, é porque esta é a sua missão. Esta é a sua missão.
Nós poderíamos citar várias passagens, não vou ler todas, Gálatas 2:20, Mateus 18:11, várias outras passagens que falam disso, do que o homem será alcançado pela salvação de Cristo. O que eu quero deixar bem claro aqui agora é, não importa o quanto eu ou você sejamos pecadores, todos somos pecadores, não existe aquele que não seja. A palavra de Deus nos diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos 6, mesmo versículo 23, também nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a salvação. É dom de Deus, através de Cristo. É a salvação. Ele veio para isso, ele veio para buscar e salvar a nós todos que estamos perdidos. Meu amigo, eu não contei o final, né? Aquela pessoa que eu disse aqui no início, que viveu a vida toda e não se julgava digno, ele recebeu um dia uma pessoa que disse para ele, olha, Deus mandou te dizer que vê o seu adultério, vê o seu erro, vê que você pecou toda a sua vida, mas Ele já o perdoou. Ele mandou te dizer que você está perdoado, você está livre para aceitar a salvação de Cristo. A primeira resposta que ele deu foi muito triste. Ele disse, eu não quero falar disso não, que isso entristeceu muito a minha esposa, eu não gosto nem de lembrar disso. E foi só isso que ele falou. Mas com o tempo aquilo ficou na cabecinha dele e no seu coração. Deus viu e Deus me perdoou. Deus viu e Deus me perdoou. E um belo dia ele chegou à conclusão que se Deus podia perdoá-lo, ele também podia. E ele então aceitou a salvação de Cristo. E quando partiu, porque ele já partiu dessa vida, partiu salvo e feliz. Meu amigo, não importa o que você sinta como pecador que é, eu também sou, e cada um, não existe uma pessoa que possa dizer, e diante de Deus, pecado é pecado. Para nós, homens é que fazemos, esse é um pecadão, esse é um pecadinho. Para Deus, diante de Deus, você pecou, você é digno do inferno. E Ele sabe disso. Por isso Ele mandou Jesus. É o único que passou por essa vida sem pecado. O único capaz de ir para uma cruz pelos nossos pecados. Ele não estava pagando por nenhum pecado seu. Ele pagou pelos nossos. O único capaz de ir, inocente, pagar por nós. E era o único preço que precisava ser pago. Nós só precisamos aceitar esse amor que não se mede para termos a salvação que Ele nos deu. Concluindo, por pior que nos vejamos, Cristo nos veio salvar. Aceite esse amor que não dá para se mentir. Ele veio por mim e por você. Que Deus possa te abençoar e que nessa noite você possa tomar um compromisso diante dele, de aceitar. Faça como o Zaqueu. Aceite esse amor e deixe-se mudar. Transforme a sua vida com base nesse amor e nessa salvação que Deus te oferece hoje. Vamos orar. E eu gostaria que você que está aí na internet, na televisão ou no celular, ouvindo essa mensagem, e que nesta noite chegou à conclusão que verdadeiramente você não é pior que Zaqueu, mas também não é melhor que ele. Você é um pecador como ele. Mas se Deus o amou a ponto de, diante daquela multidão, dizer para ele que ele ia se hospedar na casa dele, Deus o ama também. E também quer se hospedar no seu coração, fazer morada na sua vida. Se você quer aceitar esse sacrifício de Jesus, se você quer tê-lo como seu Senhor e Salvador, ore comigo agora, entregando a sua vida nas mãos dele. Repita comigo, após o que eu falar, repita, sentindo em seu coração.
essa oração que, não nas mesmas palavras, com certeza, porque eu não tenho memória para isso, mas no sentido geral, foi a oração que eu fiz no dia que eu aceitei Jesus, dia 21 de abril de 1979, eu lembro como se fosse hoje. Oremos. Senhor Deus, eu sei que sou pecador, Senhor, e como sou, Pai, eu realmente até hoje nunca tive coragem de falar contigo por sentir-me assim tão pecador. Mas, Senhor, se tu podes realmente me salvar, e se tu queres me salvar, eu quero aceitar a tua salvação, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre morada no meu coração. Transforma esse coração para que ele possa servir de morada para esse Espírito Santo, Pai. Transforma a minha vida, Pai. Aceita-me, Pai, no teu reino. E eu prometo, Senhor, buscar te servir, buscar te conhecer cada dia, Senhor. Eu quero isso, Pai. Eu quero a tua salvação, o teu amor. Eu quero transformar esse meu eu. Eu quero sentir a alegria de poder te servir, Pai. E não servir ao mundo, servir a Satanás, fazer tudo que te desagrada. Não, Senhor. Quero fazer aquilo que a ti te agrada. Te rogo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Termino. Estamos terminando o culto desta noite, agradecendo a todos que estiveram conosco, a você, meu amigo, meu irmão que está aí na internet, eu não posso vê-lo, a você pode me ver. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e te dê uma boa semana, uma semana abençoada na presença do Senhor. Busque servir ao seu Deus cada dia mais. E a você que hoje o aceitou, o mais breve possível, busque uma igreja próxima à sua casa e diga: olha, no dia de domingo passado eu aceitei a Cristo e eu quero conhecer mais dele. Vá se congregar nessa igreja mais próxima da sua casa. E se for aqui, venha conhecer-nos. Quarta-feira à noite mesmo teremos culto. Estará um grupo aqui gravando. Estará aqui gravando, não? É um momento difícil esse momento de pandemia, é verdade. Mas sempre, na primeira oportunidade que tiver, venha conhecer você que aceitou a Cristo hoje. Saiba, se você fez essa decisão de maneira firme no seu coração, Deus está te vendo. Assim como Ele viu a Zaqueu, Ele está vendo você. E Ele jamais te lançará fora. São palavras de Jesus Cristo. Ele falou: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma. Que Deus te abençoe e a todos uma boa semana. Amém.